Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda e vamos para mais uma aula de Química. A nossa aula de hoje é sobre propriedades periódicas dos elementos. Para a nossa aula de hoje eu peço que vocês tenham em mãos o quê? Uma tabela periódica. Essa tabela periódica que eu tenho em mãos é uma tabela periódica simples. É uma tabela periódica usada em avaliações. Avaliações de escola, avaliações de concursos públicos, avaliações de vestibulares, tá? Então, eu peço que você tenha essa avaliação, a tabela periódica em mãos. Essa, professora Amanda? Não. Qualquer tabela periódica em mãos, para saber o quê? Como variam essas propriedades periódicas em função da tabela periódica. Saberem manusear, saberem observar isso aqui. Que isso é o mais importante para aprender nessa aula de hoje. Professora Amanda, usa tabela periódica no Enem? Não. Por isso que é importante saber usá-la antes para saber relembrar dela quando falar dos elementos químicos, tá bom? Então eu peço para vocês, tenham a tabela periódica em mãos, saibam manuseá-la para poder lembrar dela durante a prova do Enem e dos dados que ele te der do Enem que vão te remeter à tabela periódica. Mas qualquer outro vestibular do Brasil te dá a tabela periódica como ferramenta e em provas de concurso também. E se não te der a tabela periódica, ele te dá dados que existem aqui, entendeu? Então você vai te remeter ao que tem aqui. Tudo bem? Então vamos lá. A nossa aula de propriedades periódicas dos elementos. As propriedades periódicas dos elementos, elas variam em função do número atômico. Então elas crescem ou diminuem com o aumento ou diminuição do número atômico. Então elas são periódicas, assim como as propriedades crescem e diminuem em função do número atômico. Beleza? Nas famílias e nos períodos. Fechou? Por isso são chamadas de propriedades periódicas dos elementos, tá? Porque elas aumentam ou diminuem em função do número atômico, tá bom? Nos períodos, que são as linhas, e nos grupos ou famílias, que são as colunas, beleza? Tá, vamos para a primeira propriedade periódica. Qual a primeira propriedade periódica, a professora Amanda? É o raio atômico. Nós já estudamos em matemática aqui que é raio. Professora Amanda, raio é quando eu tenho a distância, né, entre o meio, né, e o final, assim, de uma circunferência. Não é isso o raio de uma circunferência? O núcleo e o final, assim, ó, da circunferência, não é? Não é esse que é o raio? Só que o raio atômico não dá para ser medido assim. Por quê? Porque a eletrosfera de um átomo, ela não tem como medir o seu tamanho. Não está em movimento na eletrosfera? Não tem como ele saber o tamanho da eletrosfera. Então, como que vai medir o raio de um átomo? É a distância entre dois núcleos de dois átomos de um mesmo elemento. Como assim, professora? Digamos que aqui eu tenho dois núcleos de hidrogênio. Eu tenho uma molécula de H2, hidrogênio com hidrogênio. Então eu tenho aqui um H e um H, dois átomos de H. Então eu vou medir a distância entre os dois núcleos de hidrogênio. E eu faço o quê? Divido por 2. Esse vai ser o raio do átomo de hidrogênio. Então o raio atômico é a distância entre dois núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque nós sabemos que na matemática o raio é a distância entre o núcleo e o final aqui, né, da circunferência. Só que nós não sabemos o final da eletrosfera. Como está em movimento, é difícil medir o final da eletrosfera, né? Então, o que faz? Faz distância entre dois núcleos de dois átomos e divide esse valor por 2. Esse vai ser o raio atômico. Tudo bem? Professora Amanda, é importante saber isso? É muito importante saber o que é raio atômico. Mais importante ainda é saber como esse raio atômico varia na tabela periódica. Então, eu pego a tabela periódica aqui. Vocês estão vendo a tabela periódica na minha mão? Tá aqui, família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Assim como está aqui na nossa frente no slide. Como que o raio atômico aumenta a tabela periódica? Ele aumenta, ó, a tabela periódica de frente para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo? A minha tá aqui, de frente aqui para vocês. Se eu olhar ela de frente para mim, ele vai aumentar do quê? Da direita para a esquerda. Então, ele aumenta em direção aos metais. Então, metais têm raio atômico maior. Aumenta daqui para cá.
que estão vendo aqui na sua frente, na frente de vocês, da direita para a esquerda. Vocês estão vendo aqui que o raio atômico aumenta da direita para a esquerda no período e na coluna de cima para baixo, de cima para baixo. Então, na tabela periódica, os elementos que estão mais próximos dos metais têm maior raio atômico. Os elementos que estão mais para baixo têm maior raio atômico. Então, eu vou comparar. Quem tem maior raio atômico? Magnésio ou sódio? Então, não é mais para a, como que está olhando a tabela periódica, para a esquerda? Então, o sódio tem maior raio atômico que o magnésio. O sódio mais perto mais para cá. Quem tem maior raio atômico? Hidrogênio ou, qual que é esse aqui? Rubídio. Quem está mais para baixo? Rubídio. Entendeu como que varia o raio atômico? Olhando a tabela periódica de frente, olhando para ela aqui, ó, eu estou olhando para ela. Da direita para a esquerda aumenta, olhando para os metais. E de cima para baixo. Entenderam como varia? É assim que varia na tabela periódica. Fechou? Aí eu vou saber quem tem maior raio atômico e quem tem menor raio atômico, olhando para a tabela periódica. Entenderam isso? Então, pensando assim, os metais têm maior raio atômico que os ametais. Beleza? Os que estão mais para baixo nas colunas ou famílias têm maior raio atômico do que estão para cima. Beleza? Por quê, professora Amanda? Porque o raio atômico não depende do tamanho do átomo. Se ele está mais para baixo, é porque ele tem maior número de camadas na eletrosfera. Aqui tem uma camada, no primeiro período, uma camada. Segundo período, 2 camadas. Terceiro período, 3 camadas. Quarto período, 4 camadas. É assim que funciona, tá, gente? Quinto período, 5 camadas. Sexto período, 6 camadas. Sétimo período, 7 camadas. Se ele tem 7 camadas aqui, esse último, na eletrosfera, o átomo dele é maior. Então, a distância entre o núcleo e a eletrosfera é maior. Já pensou entre os dois núcleos? É bem maior. Por isso que no período aumenta conforme vai indo para baixo. E quanto mais para baixo no período, maior o número de camadas na eletrosfera ele tem. Entenderam isso? Entendemos, professora Amanda. Então, o raio atômico varia como? Da direita para a esquerda, de cima para baixo, olhando a tabela periódica de frente. Beleza? Fechou. Passamos o raio atômico, vamos para o raio iônico. Já vimos a nossa aula sobre íons. O que é um íon? Pessoal, tô só mudando a minha foto aqui para ficar bem de frente para vocês. O que é um íon? É quando um átomo se transforma em um íon. O que é um raio iônico? É quando um átomo se transforma em um íon. Então, um raio atômico de um íon. Quando que um átomo se transforma em um íon? Quando ele ganha ou perde elétrons. O átomo, ele é eletricamente neutro. Lembra da minha aula? Quem não assistiu átomo e íons, volta lá nas minhas aulas anteriores e assistam. E não esqueça de dar o seu like. Quando um átomo deixa de ser átomo e se transforma em íon, quando ele perde ou ganha elétrons. Ele é um átomo quando o seu número de prótons é igual ao de elétrons. Ele é íon quando ele ganha ou perde elétrons. Quando ele perde elétrons, ele se transforma em um íon positivo, porque ele tem menos elétrons, que é carga negativa, e mais prótons, que é carga positiva. E a carga positiva não varia, continua na mesma. Se o positivo continuou o mesmo e o número de negativo diminuiu, o positivo é maior, então quem doa elétrons fica menos positivo, menos negativo e mais positivo. Então vamos ver o raio quando o íon é um íon positivo. Então, quando o átomo se transforma em um cátion, cátion é quando ele perde elétrons. Quando ele é um íon positivo, perde elétrons, íon positivo. Tá. Quando ele perde elétrons, sua carga nuclear é maior. Por quê, professora Amanda? Pensa comigo. O que tem no núcleo? O que é carga nuclear? Prótons e nêutrons. O que tem na eletrosfera? Elétrons. Por que sua carga nuclear é maior quando ele se transforma em cátion? Porque o número de prótons ficou maior que o de elétrons. Ele não perdeu elétrons? Perdeu. Então, o que tem na eletrosfera é menor do que tem no núcleo. Então, a carga nuclear é maior por isso. Ah, entendi, professora Amanda. Então, quando se transforma em um cátion, quando ele perde elétrons, a sua carga do núcleo é maior. Sua carga nuclear é maior. Logo, ele atrai mais os elétrons para perto do núcleo. Então, se ele atrai mais elétrons para perto do núcleo, porque sua carga nuclear é maior, o seu átomo fica menor.
Se o seu átomo fica menor, a distância entre o núcleo e a eletrosfera fica menor. Então, o seu raio catiônico, o seu raio iônico é menor. Então, o raio do cátion é sempre menor que o raio do átomo que ele tinha antes. Por exemplo, eu tenho aqui no meu exemplo, o sódio. O sódio tem um raio atômico grande, porque ele é aqui da família dos metais alcalinos. Então, o raio atômico não cresce daqui para cá e de cima para baixo. Olha que o raio atômico dele é alto. E ele vira um cátion Na+. Quem vai ter raio atômico menor? O sódio, quando ele está no estado fundamental, ou quando ele se transforma no sódio mais? Ele vai ter raio atômico menor quando ele se transforma no sódio mais, porque ele se transformou num cátion. E o raio do cátion é sempre menor do que o raio no seu estado fundamental. Então, vale lembrar que, se eu for comparar raios do átomo no estado fundamental, quando não ganhou nem perdeu elétrons, e o raio do íon formado do cátion, por exemplo, quando ele perde elétrons fica positivo, o raio do cátion é sempre menor do que o raio do átomo no seu estado fundamental. Por quê? Porque quando se transforma num cátion, perde elétrons, a carga nuclear é maior, puxa elétrons mais para perto do núcleo, o átomo fica menor e, consequentemente, o seu raio atômico fica menor. Então, o raio do cátion é sempre menor que o raio do átomo. Fechou o raio do cátion? Fechou, professora Amanda. Agora vamos para raio aniônico, raio do ânion. Mesma coisa, raio iônico, quando o raio atômico se transforma em íon. Agora, íon negativo. Professora Amanda, por que íon negativo? Vamos pensar por que íon negativo, pessoal? Você já deve lembrar que íon negativo. Por que íon negativo, professora Amanda? Porque é quando ele ganhou carga negativa, ganhou elétrons. Então, quando o átomo se transforma em um ânion, um íon negativo, é quando esse átomo ganhou elétrons. Se ele ganha elétrons, a sua eletrosfera vai ficar maior. Ele está ganhando mais elétrons na eletrosfera. Então, a sua eletrosfera vai ficar maior. Se a eletrosfera fica maior, a repulsão eletrônica lá fica maior também. Negativo com negativo, repulsão. Então, lá na eletrosfera fica maior. A repulsão da eletrosfera fica maior. Logo, o raio atômico do ânion é maior. Por quê? Porque a distância entre o núcleo do átomo e a eletrosfera fica maior. Então, comparando o raio do átomo no estado fundamental com o seu ânion formado, o raio do ânion, do íon negativo, quando ele ganha elétrons, é sempre maior do que o átomo no seu estado fundamental. Por quê? Porque o ânion ganha elétrons, a sua eletrosfera fica maior e a repulsão eletrônica é maior. Então, o seu átomo fica maior. Então, quando eu quero comparar o raio iônico do ânion e o raio do átomo, aqui, cloro, fundamental, não ganhou nem perdeu elétrons. E o cloro íon, qual tem maior raio atômico? O íon ânion cloro. Por quê? Porque o seu átomo fica maior. Pessoal, preste bem atenção. O raio do ânion é maior do que o raio do átomo no estado fundamental. Eu sempre vou comparar o raio iônico com o seu estado fundamental. Beleza? Ok, professora Amanda. Raio atômico e raio iônico ficou fechado. Ok. Vamos para mais uma propriedade periódica dos elementos químicos. Vamos para a propriedade chamada de potencial ou energia de ionização. Professora Amanda, o que é esse potencial ou energia de ionização? É a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado, que é isso, sozinho, no seu estado gasoso. Arrancar um elétron de um átomo no seu estado isolado gasoso. Pessoal, é a energia necessária. Por quê? Se eu quero arrancar um elétron da eletrosfera de um átomo, não precisa de energia? Sim, porque ele está lá e lá onde ele está, ele tem energia. Ele está lá com a sua energia. Lembra que eu falei que Bohr disse lá nos modelos atômicos que para o átomo até pular de um nível para o outro, ele precisa absorver energia para pular de um nível para um nível mais externo. E quando ele retorna para o seu nível fundamental, ele libera essa energia na forma de luz, que é o fóton. Imagina para arrancar esse elétron desse átomo. Eu preciso que ele tenha uma energia. Essa energia é chamada de energia de ionização ou potencial de ionização.
ela é medida em kJ por mol ou eletrovolts. Eu coloquei o exemplo aqui do alumínio. O alumínio, ele precisa de 577,7 kJ por mol para arrancar um elétron de um átomo de alumínio. Olha o tanto de energia necessária para arrancar um elétron do átomo de alumínio. Você imaginou para arrancar o segundo elétron? Eu arranquei o primeiro, da eletrosfera, o mais fácil, da última camada, né? Que quanto mais longe a camada, mais energética ela é. Só que mais afastada do núcleo, né? Se ele está mais próximo do núcleo, mais difícil de arrancar ele da eletrosfera. Pessoal, se é mais difícil, a energia de ionização vai ser maior. Então, quanto mais perto do núcleo, maior a energia de ionização para arrancar o elétron do átomo. Então, para arrancar o primeiro elétron, energia de ionização 577,7 kJ por mol. Para arrancar o segundo elétron, digamos que essa energia vai ser 3 vezes maior, 2 vezes maior, entendeu? Aumentar 200 vezes, 300 vezes o valor. Então, ela aumenta. Se eu for arrancar o terceiro elétron, digamos que ela aumenta 300, aumenta 400 aqui no seu valor de kJ por mol. Então, quanto eu vou aumentando o número de elétrons que eu vou arrancando, a energia de ionização ela é maior. E como que essa energia de ionização ela varia na tabela periódica? Porque é isso que é importante de nós sabermos aqui na nossa aula. É a variação dessa energia de ionização na tabela periódica. Ela aumenta como, professora Amanda? Ela aumenta em direção aos ametais. Então, ela é maior nos ametais e de baixo para cima. Então, ela aumenta olhando para a tabela periódica. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, é mais fácil eu arrancar elétron de quem tem maior energia de ionização ou de quem tem menor? De quem tem menor. É mais fácil eu arrancar elétrons de quem está aqui. Olha para o meu slide, gente. Deste lado, de quem tem menor energia de ionização. De quem tem maior, dos ametais e dos não metais, é mais difícil. Por quê? Porque eles têm maior energia de ionização. Isso é importante para a nossa próxima aula, que é a regra do octeto. Para saber quem vai doar elétrons. Tem energia de ionização menor, doa elétrons com mais facilidade, porque é mais fácil arrancar elétrons dos seus átomos. Quem doa elétrons com facilidade? Os metais, porque a energia de ionização deles é baixa. Quem doa elétrons com dificuldade ou não quer doar elétrons? Os não metais e os ametais. Por quê? Porque eles têm energia de ionização muito alta. Eles não querem doar elétrons, eles querem receber elétrons. Então tá, vou fazer uma comparação. Quem tem energia de ionização, menor? Sódio ou enxofre? Quem tem energia de ionização menor? O sódio. Então é mais fácil eu arrancar um elétron do sódio, que está aqui na família 1, o sódio, do que do enxofre, que está aqui na família 16. Quem tem energia de ionização menor? O rubídio ou o lítio? É mais fácil eu arrancar um elétron do rubídio, que está mais aqui para baixo. Então, mais para baixo é menor, mais para cima é maior. Fechou? Então, a ionização cresce. Cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Entenderam como que ela cresce? Fechou. Beleza. Próximo, propriedade periódica dos elementos, a afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica, gente? É outro tipo de energia. Você vê que a equação, ela parece um pouquinho com a energia de ionização. Ela é chamada de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. É a energia agora liberada. Aquela hora é energia absorvida. Agora é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe elétrons. Agora é energia liberada quando o cara vai receber elétrons, professora Amanda. Sim, é afinidade eletrônica, eletroafinidade. Quem será que vai ter maior eletroafinidade, pessoal? Com certeza, se ela é o inverso da energia de ionização, vai ser os ametais. Então, ela vai crescer inversamente agora. Então, ela vai crescer como... Não, vai crescer do mesmo jeito. Quem vai ter maior afinidade agora eletrônica? Quem recebe elétrons. E quem recebe elétrons? Os ametais e os não metais. Então, ela cresce
da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quem tem maior afinidade eletrônica é quem recebe elétrons. Quem tem maior facilidade para receber elétrons. Quem tem maior desejo em receber elétrons. Beleza? Quem tem maior afinidade por elétrons, que são os ametais e os não metais. Entenderam, pessoal? Sim, professora Amanda. Então, aqui eu tenho o cloro no seu estado fundamental. Quando ele recebe um elétron, se transforma em cloro menos, ele libera o quê? Eletroafinidade. E ela cresce na tabela periódica como? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quanto mais para a direita, maior afinidade eletrônica. Quanto mais para cima, maior afinidade eletrônica. Fechou? Fechou, professora Amanda. Próxima propriedade periódica, eletronegatividade. Eletronegatividade, pessoal, é quando eu tenho dois átomos de dois elementos. Por exemplo, hidrogênio e cloro. Viram aqui? Hidrogênio e cloro. E um desses dois vai ter a tendência a atrair elétrons para si quando eles estiverem próximos, quando eles forem se ligar. E quem atrair mais elétrons para si é o mais eletronegativo. Então, a eletronegatividade é a tendência em atrair o par de elétrons para si quando eu estiver ligada a outro átomo. Entenderam? Tenho dois átomos ligados, hidrogênio e cloro. O que puxa mais elétrons para si, o par de elétrons para si nessa ligação, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas, é o mais eletronegativo. Entenderam isso? Eletronegatividade é a capacidade de puxar os elétrons para si. Vem elétrons para perto de mim, que eu sou super eletronegativa. Eu sou uma ametal, entendeu? Eu sou super eletronegativa, entendeu? Eu sou uma ametal. Entendeu? Então, gente, quem é mais eletronegativo, professora Amanda? Ups, volta a tabela periódica ao normal. Quem estiver mais próximo dos ametais. Então, a eletronegatividade, ela cresce como da esquerda para a direita, de baixo para cima. Pessoal, os gases nobres não entram na eletronegatividade. Onde que ela para? Aqui no flúor. O flúor é o cara mais eletronegativo. Gases nobres não entram. O flúor é o cara mais eletronegativo da tabela periódica. Então, se eu for ligar um átomo de hidrogênio com um átomo de flúor, quem puxa elétrons para si? Quem está mais à direita. Quem está mais à direita? O flúor, porque ela cresce para cá. E o flúor é o cara mais eletronegativo. Então, eu posso lembrar o quê? Se o flúor é o cara mais eletronegativo, quem está próximo do flúor é mais eletronegativo. Quem está mais longe do flúor é mais eletropositivo. Não quer atrair elétrons. Não quer. Quer fazer o quê? Doar elétrons. Beleza? Quem atrai elétrons? Quem está mais próximo do flúor. Porque o flúor é o cara mais eletronegativo da tabela periódica. Fechou? Fechou, professora Amanda? Eletronegatividade. Agora o inverso. Eletropositividade. Se a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons, eu sou eletronegativa, eu atraio elétrons. Quem é eletropositivo, perde elétrons, perde elétrons, perde elétrons. Quem é eletropositivo? Quem está do lado dos metais, do outro lado da tabela periódica. Se deste lado do flúor é o que é eletronegativo, lá do outro lado da tabela periódica são os elétrons positivos, que perde elétrons e fica carregado positivamente. Quem são os mais eletropositivos? Os metais. Os metais que estão aqui, gente, ó, do lado esquerdo da tabela periódica. E como que ela cresce? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Quem é o cara mais eletropositivo da tabela periódica? O frâncio. Tá vendo o frâncio? Bem aqui, gente. Ele é o mais eletropositivo da tabela periódica. O frâncio, porque ele é o que está mais à minha esquerda e mais embaixo de todos. Ele é o mais eletropositivo de todos. Então, o flúor é o que mais atrai elétrons e o frâncio é o que tem mais tendência a perder elétrons. Mais eletropositivo numa extremidade e mais eletronegativo em outra extremidade. Fechou? Fechou, professora Amanda. Última propriedade, que não é uma propriedade periódica, mas tem tudo a ver com as propriedades periódicas, é a reatividade química. Por quê?
A reatividade química, ela está relacionada com a capacidade de perder elétrons e de ganhar elétrons. Quem perde elétron é eletropositivo. Quem ganha elétrons é eletronegativo. A reatividade química nos metais é a capacidade dele de perder elétrons, a facilidade que ele tem de perder elétrons. E os mais reativos são os ametais, que recebem elétrons com facilidade. Entenderam? Então, quem são os elementos mais reativos? Os metais, porque metais, tá, gente? Esses são os mais e esses são os de transição. Os metais são os mais reativos com facilidade de perder elétrons. O frâncio é o que tem mais facilidade de perder elétrons. E os ametais são os que são mais reativos no sentido de ganhar, receber elétrons. E o mais reativo de todos, o flúor. Reatividade, então, é a facilidade que eles têm de perder ou ganhar elétrons. Reagir entre si. Reatividade química. Os gases nobres reagem? Não, a gente vai ver na próxima aula isso com força. Tem tudo a ver com regra do octeto, ligações químicas. Beleza, pessoal? Reatividade química, tá aqui os dois pontos mais reativos. O flúor, que é o que mais ganha elétrons com facilidade, que é o mais eletronegativo, que reage mais. E o frâncio, que é o mais eletropositivo, com maior eletropositividade, que perde elétrons com mais facilidade. Aí os dois pontos de maior reatividade química, que reage com mais facilidade. Fechou? Fechou, professora Amanda. Professora Amanda, tem exercícios hoje? Tem! Exercício de número 1. A eletronegatividade é uma propriedade periódica importante. Em relação a essa propriedade, assinale a alternativa correta. O flúor é o menos eletronegativo de todos os elementos? É o menos? Eu acabei de falar. O flúor é o mais. O frâncio é o mais eletronegativo de todos os elementos? O frâncio é o mais eletropositivo de todos os elementos. O sódio é o mais eletronegativo? O sódio nem entra nessa brincadeira, gente. Ele é eletropositivo, muito, muito. O carbono é mais eletronegativo que o silício? Vamos ver. A eletronegatividade cresce como? Ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, ela vai crescer para cá. De baixo para cima, o carbono tá aqui. Cadê o carbono? E o silício tá aqui. De baixo para cima que ela cresce. O carbono é mais eletronegativo que o silício? Sim, porque o carbono tá em cima do silício. E ela cresce de baixo para cima nos grupos ou famílias. Então, a alternativa certa, letra D. O carbono é mais eletronegativo que o silício. É só olhar para a tabela periódica. Olha como ela facilita a minha vida, professora Amanda. Facilita, mas eu tenho que saber o quê? A teoria. Senão eu não sei utilizar os meus dados. Fechou? Gratidão pela minha aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Deem um like nessa aula. Um beijo no coração de vocês. E eu espero vocês comigo até a próxima aula, se Deus quiser.